Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia 7 meses que eu estava separado. Vínhamos enfrentando um momento bem conturbado, brigando demais e no fim, conversamos e de comum acordo decidimos que o melhor seria a separação. Mas eu acho que depois o Daniel se arrependeu. Começou a assistir sozinho. Quem sabe também tenha sentido a minha falta. É porque sempre que vinha ver o nosso filho, ele tentava uma reaproximação. No entanto, eu estava tão bem, me sentindo tão livre, tão em paz, que não quis me reconciliar com ele. Tudo o que eu queria naquele momento era ficar sozinho. O Gustavo estava com 8 anos. Era um menino super esperto e acabou fazendo amizade com um garoto na escola. Esse menino também morava ali no bairro e vivia trocando mensagens com meu filho pelo telefone. Talvez não fosse uma coisa certa o que eu fiz, até pelo fato de ele ser tão novinho, mas eu tinha lhe dado um celular de presente. Quando ele completou 8 anos, ele vivia pedindo. Eu achei que podia ser uma boa, né? Ele gostava de jogar. Como toda criança, né? Assistir vídeos infantis na internet. E vez ou outra, também conversava com esse seu amigo. Eu sempre ficava de olho em tudo que ele fazia usando o telefone. Inclusive, já tinha conversado também com esse seu amigo. Um dia, o Gustavo veio me falar: "Mãe, o pai do Dudu vai levar ele no shopping." Eu faço junto, mãe. Ele falou que o pai dele passa aqui para me pegar, se a senhora deixar, claro. Ai, filho, não sei não, viu? Eu nem conheço o pai desse teu amigo, mas ele é bem legal, mãe. Ah, deixa eu ir. Mas o que vocês vão fazer lá no shopping, Gustavo? Segundo ele, passear, comer batata frita, hambúrguer e ir ao cinema. Olha, esse moleque me perturbou tanto que no fim eu acabei concordando. E quando o pai do seu amiguinho passou ali para buscá-lo, fui lá conversar com ele, claro, né? Olha, parecia ser uma pessoa assim muito bacana, simpático, as crianças empolgadas demais. Seu nome do pai do menino, Daniel. Até um café ele tomou comigo, enquanto a gente conversava. Ele, inclusive, me chamou para ir junto. E olha, eu não vou mentir, que até fiquei tentada a ir. Mas é que eu tinha combinado com a minha irmã de passar na casa dela, de maneira que não deu certo. Olha, dei um dinheiro pro meu filho para ele pagar as suas despesas e os 3 se foram embora. Olha, eu sei que muita gente, quem é mãe principalmente, pode até achar arriscado, né? Eu ter deixado meu filho sair com um homem que eu nem conhecia. Mas ele era o pai do amigo dele, parecia ser um cara assim muito responsável. De modo que deixei meu filho junto sem nenhum medo. Quer dizer, fiquei preocupada, claro, mas tudo assim dentro da normalidade. E como ele levou o celular, a gente podia conversar a qualquer momento. No fim, minha irmã acabou nem vindo, de maneira que eu podia ter ido junto. Quando eles voltaram no shopping, eu fui buscar meu filho ali na frente do portão e pense na empolgação desse menino. Não parava de me contar o que ele tinha feito, o filme que eles tinham assistido. Lembro que comentei com o Daniel. Pelo jeito eles gostaram no passeio, né? Aliás, você parece ter jeito com criança, Daniel. Ele sorriu e a gente acabou conversando mais um pouco. Até que depois ele se foi. Incrível. Mas sabe quando você fica com a imagem da pessoa assim, no pensamento? Esse homem tinha um sorriso tão bonito, um jeito assim tão calmo de falar. Sabe aquela pessoa que fala e te transmite aquela paz, aquele sossego? Bom, de qualquer maneira, até esqueci de perguntar por que a mãe do menino não tinha ido junto no shopping com eles. Enfim, tempos depois, ele esteve em casa de novo, veio trazer o filho para brincar com o Gustavo e mais uma vez a gente conversou. Olha, dessa vez, não sei se foi impressão minha, mas eu senti assim uma
intimidade maior no ar entre nós dois. Tudo bem, agora a gente já se conhecia, mas de qualquer maneira, a certa altura, inclusive, ele perguntou: desculpa a minha curiosidade, mas Gustavo me contou que você e o pai dele não moram juntos? Separaram? Pois é. Já vai para quase 8 meses agora. Eu sei como é. Eu também tô separado. Perguntei há quanto tempo, e para minha surpresa, ele falou que só 2 meses. Só 2 meses fazia que ele tinha separado a mulher. Era muito recente, muito mais recente que a minha separação. Enfim, a gente conversou muito. Na verdade, conversou sobre tudo, até que ele se despediu e se foi. Disse que à tardinha voltaria para buscar o filho. Acenou um tchauzinho e foi embora. Enfim, já tinha escurecido quando ele voltou para buscar o Dudu. Fiz questão que ele entrasse, tomasse mais um café, e naturalmente que aproveitamos para conversar um pouco mais. Ele propôs sairmos um dia, nós dois e os meninos, para aproveitarmos o dia em algum lugar. E eu falei que era uma boa, era só a gente combinar. Foi desse modo que trocamos telefones e passamos a conversar. Na semana seguinte, uma quarta-feira, ele me convidou para a gente almoçar junto. E eu acabei aceitando. Olha, não sei nem explicar como me senti quando ficamos frente a frente. Era a primeira vez que a gente se via sem os meninos ali perto, né? E eu confesso que me senti meio esquisita. Sei lá, uma emoção assim, meio fora de hora. Principalmente porque dava para sentir o interesse dele através do olhar. Resumindo, no fim do almoço, quando a gente se despediu, acabou rolando até um beijo. Beijinho tímido, assim bem rápido. Inclusive, até fiquei meio sem graça depois. Mas de qualquer maneira, aquilo me impactou. Tanto que me senti até meio fora de ar. O resto daquela tarde. Dali uns dias, combinamos outro almoço e mais uma vez aconteceu um beijo. Dessa vez, um beijo mais adulto, digamos assim. Nesse dia, aliás, ele fez o convite. Escuta, se a gente saísse para comer uma pizza, por exemplo, hoje, eu, você e os meninos, não sei, Daniel, será que isso não vai confundir a cabecinha deles? Ele me olhou assim meio pensativo, refletiu um pouco e depois falou: você pode ter razão. Mas vai ficar tudo bem. Que tal às 8? Eu passo lá para buscar vocês, você vai ver, eles vão se divertir. No fim, acabei concordando. E quer saber, foi uma noite bem gostosa que a gente passou junto. Não rolou nada entre nós, até porque os meninos estavam ali, né? Não trocamos nenhuma demonstração de carinho assim, na frente das crianças. Até porque eu achei melhor a gente ir mais devagar. O fim do meu casamento, na verdade, era muito recente. E o dele mais ainda, né? Imagine, 2 meses que ele tinha se separado. Eu queria conversar com o Gustavo. E queria que ele também conversasse com o filho. Antes da gente trocar um beijo, por exemplo, ali na frente deles. Enfim. O fato é que volta e meia combinávamos alguma coisa. E na ausência das crianças, aí a gente aproveitava para se beijar. Lembro um domingo que o Gustavo passou o dia todo com o pai dele. E o Daniel deixou o Dudu com a ex-mulher. De modo que só sobramos nós dois. Foi nessa ocasião que acabamos tendo a nossa primeira vez. Um sábado, ele deu uma passada em casa, trouxe o menino para brincar com meu filho, depois foram embora. E tão logo ele saiu, meu ex-marido chegou. Ele naturalmente que viu o Daniel saindo. Na verdade, depois eu soube que ele estava parado ali na frente,
só esperando o Daniel ir embora, para ele entrar. Só pela cara desse homem, eu percebi que ele não tinha gostado. Só que eu neguei que estivesse acontecendo alguma coisa entre nós dois, porque ele quis saber. Aliás, foi a primeira coisa que ele perguntou. Falei apenas que ele era amigo do meu filho, pai do amiguinho dele. Ele tinha apenas ido buscar um menino. Olha, ele ficou me olhando assim por um longo tempo, visivelmente desconfiado. A grande verdade é que eu não tinha de falar nada, né? E nem ele também tinha de perguntar nada. É porque a gente estava separado. Não tínhamos nada mais a ver um com o outro. Eu fiz questão de deixar isso bem claro. Mas senti que ele foi embora assim meio bravo. Tinha ido ver o nosso filho, mas nem brincou com ele. Ficou o tempo todo ali me enchendo de perguntas. Tudo por conta da presença do Daniel. Foi depois desse acontecimento que eu refleti e resolvi conversar com meu filho. Aos poucos, eu fui tentando fazê-lo entender que eu e o pai dele nunca mais iríamos morar na mesma casa. Que talvez eu acabasse até me casando com outro homem. Só que meu filho, ele sempre foi muito esperto, né? Já entendia alguma coisa, o que tornou tudo um pouco mais fácil. Tanto que aos poucos, o Daniel começou a se fazer mais presente ali em casa. E no fim, os meninos acabaram se acostumando. Havia gente junto. No fim, acabamos engatando um relacionamento sério. Tanto que volta e meia, ele e o Dudu vinham passar a noite ali em casa. A grande verdade é que o Daniel acabou me conquistando para valer. E eu comecei a pensar num futuro pra gente. Normal, né? Você começa a gostar da pessoa, sente que a pessoa tá gostando de você também. Sabe quando você começa a fantasiar? Na verdade, mais do que fantasiar, eu comecei a me iludir. Pensei que realmente a gente pudesse fazer uma vida juntos. Só que um dia, o filho dele deixou escapar uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Eles tinham ido passar a tarde daquele domingo ali com a gente e do nada, o menino olhou pro Daniel e fez aquela pergunta. A mãe vai dormir lá em casa hoje de novo, pai? Sabe como você sente aquela fisgada? Olhei pro Daniel imediatamente e vi que o semblante dele se transformou. Olha, ele ficou tão sem graça que chegou a dar um sorrisinho assim, amarelo. Diante do impacto, eu perguntei: como é que é, Daniel? Tua ex-mulher dorme lá na tua casa? Que novidade é essa? Olha, ele chegou a engasgar. Ficou tão desconcertado que não sabia nem o que dizer. Antes mesmo que ele respondesse, eu acrescentei: por que você não me falou nada? Sabe o que é, Amanda? Acabei até esquecendo. Ontem ela chegou lá de surpresa. Era quase 9 horas da noite, né? O Dudu estava, inclusive, já deitado. Aí ela ficou com ele. Inclusive, dormiu no quarto com ele. Aí foi embora de manhã. Eu olhei para a carinha do menino, que estava ali com o Gustavo, ali do lado, e ele fez aquela carinha assim de menino levado. E pro meu espanto, retrucou o próprio pai. Dormiu no meu quarto? Nada, pai. Ela dormiu lá com o senhor? Aí a casa caiu, né? Senti aquele gelo na espinha. Olhei pro Daniel e o coitado não sabia nem onde enfiar a cara. Quer dizer, coitado em termos, né? Tentando consertar o que o filho tinha dito, ele falou: para de inventar coisa, Dudu. Chegando em casa, a gente vai conversar, viu? Olha, ele tentou desmentir o filho.
Mas eu senti que o menino não tinha dito nenhuma mentira. Até porque criança dificilmente mente, né? E o Dudu falou aquilo assim, de um modo tão espontâneo, tão natural, que era impossível ter mentido. De qualquer modo, fiz de conta que acreditei no Daniel. Até para não criar um clima ali, né? Mas só Deus sabe o esforço que eu tive de fazer. Quando a gente foi se despedir, por exemplo, quase virei o rosto quando ele veio me dar um beijo. De tão magoada que eu fiquei. Sei lá, mas a minha intuição me indicava que eu ficasse de olhos bem abertos. E a verdade é que não consegui mais tirar isso da cabeça. Me senti mal demais, só de imaginar que o Daniel pudesse estar mentindo para mim. Que ainda pudesse ter alguma coisa com a ex-mulher. Convenhamos, né? Seria muita sacanagem se ele estivesse fazendo isso. Cheguei a pedir que ele jogasse limpo comigo. E ele jurou que não estava mentindo. Só que, sabe, pelas circunstâncias, eu sinceramente não acreditei. De todo modo, mesmo desconfiada, lhe dei o famoso voto de confiança. Só que depois, no outro dia, dei um jeito de conversar com o Dudu e ele me contou que volta e meia sua mãe ia vê-lo. E às vezes, acabava dormindo por lá mesmo. E quando perguntei onde que ela dormia, se era lá no seu quarto, com ele mais uma vez, sabe, me olhou daquele jeitinho, assim, olhar assim de envergonhado e falou, ué, ela dorme lá no quarto do pai. Olha, eu duvidava que esse menino pudesse estar mentindo. Por mais que ele quisesse ver os pais novamente juntos, que até preferisse ver a mãe ao lado do pai, em vez de mim, por exemplo, ele não ia inventar uma mentira daquelas. E dava para ver nos seus olhos que era verdade o que ele estava falando. E essa constatação foi uma coisa assim tão brutal em relação a mim. Na verdade, isso acabou comigo. Tive uma conversa franca com o Daniel e mais uma vez pedi que ele fosse sincero. Contei que tinha falado com o Dudu e que o Dudu tinha dito aquilo. Olhei para a cara dele e tentando, sabe, entabular uma conversa assim de pessoas adultas, perguntei mais uma vez, você e a tua ex ainda dormem juntos? Quando ela vai lá ver o menino? Fala a verdade. Não, Amanda. Que ideia. Para de mentir, Daniel. Dá pra ver no teu olho que você tá mentindo. A verdade é que o jeito dele realmente não condizia com as palavras que saíam da sua boca. Olha, eu pensei muito, mas muito mesmo. Perdi muitas noites de sono. Até que no fim, cheguei à conclusão de que, da maneira como ia, eu com aquela desconfiança, que na verdade era praticamente uma certeza, resolvi que seria melhor colocar um ponto final em tudo. Estava gostando dele, mas sabe, você vê que é porque, com a razoável experiência que eu já tinha, dava para ver que no futuro seria ainda pior. E cá entre nós, né? Ninguém está à procura de sofrimento. Repito, o jeito dele, seu olhar, dava para ver que ele estava mentindo. E depois de pensar muito, eu resolvi. Não dá. Para começar, eu nunca tinha entendido por que ela tinha saído de casa e deixado o menino com ele. Geralmente a mulher leva o filho. Ele nunca quis falar desse assunto comigo. E eu sempre respeitei. Mas toda vez que a gente conversava sobre ela, ele mudava.
Era como se algo o incomodasse. Ou pior, ainda sentisse alguma coisa pela mulher. Quem sabe ele quisesse de volta, mas ela talvez não queria. Mas, por outro lado, ia passar a noite com ele de vez em quando, por uma questão de solidão, de carência. A verdade mesmo eu nunca soube, até porque ele nunca me contou. De qualquer maneira, eu vi que ia dar mais sofrimento que felicidade. E aí resolvi cortar o mal pela raiz. Tanta história que a gente ouve, né? Que depois fica ainda pior. Eu já estava tão apegado. Eu já estava gostando tanto dele. Tanto que eu sonhava com uma vida ao seu lado. Só que eu não queria sofrer. Eu não queria me meter numa história que, pelo que eu percebi, nem tinha terminado ainda. E uma história que não era minha. Até por medo de, no final, acabar me estrepando, como geralmente acontece. Por isso, apesar de estar gostando dele, decidi me afastar. E, em consequência, foi obrigada a afastar os meninos também. Quer dizer, eles continuaram se vendo na escola. Mas sabe, aquela convivência de antes, isso não teve mais. Talvez eu tenha agido errado, não sei. Feito uma escolha precipitada. Quem sabe, posso até acabar me arrependendo. Mas foi o meu sexto sentido que mandou que eu agisse assim. Estou sentindo muito a falta dele. Não vou mentir. Não era o que eu queria, mas não era mesmo ter me afastado dele. Mas é como dizem, né? Melhor antes que depois. Até porque, quando a gente está gostando da pessoa, assim, logo no começo, a tendência é ir gostando mais a cada dia que passa. De maneira que o sofrimento, a dor de cabeça, a tendência é crescer também. Então, chegou uma hora que eu resolvi, vou separar. Vou cortar aqui. Não vou adiante. Sabe, estou prevendo sofrimento. Então que sofra agora um pouco. Melhor do que sofrer um monte depois, quando estiver mais apegada, mais apaixonada. Melhor, né? Sofrer tudo de uma vez, do que ir empurrando com a barriga, sofrendo a conta-gotas. Todos os dias um pouco. Melhor de uma só vez. Assim eu esqueço. Que Deus me ajude. E algum dia, tomara que seja breve, eu coloque meu pensamento na minha vida, na vida do meu filho, que é a única coisa de concreto que eu ainda tenho nessa vida.